Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre o conjunto dos números irracionais. Vamos passar primeiro fazendo uma revisão dos demais conjuntos numéricos, né? Nós temos como conjuntos numéricos os números naturais, que a gente vai representar pela letra N, tá? Então, eu tenho o conjunto dos números naturais, que eu posso estar representando aí, que são os números 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Então, por exemplo, eu posso ter o conjunto dos números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, tudo isso é um subconjunto dos números naturais, ou dos divisores de 12. Quem são os divisores de 12? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tá? Tudo isso são números naturais, são números inteiros e positivos. Tá? Se eu for representar isso na reta numérica, eu posso simplesmente representar uma reta. Vou tentar fazer uma reta aqui. Tentar fazer uma reta aqui por aqui. Onde os meus números eles vão estar representados na reta numérica. Então aqui eu teria o meu 0, eu dou um espaçamento, represento o meu 1, eu dou espaçamento, represento o meu 2, dou espaçamento, represento todos os espaçamentos iguais, tá? E aí eu represento todos os números naturais, tá? Eles estariam representados na reta numérica. Uma outra forma de representar isso é o que a gente chama de diagrama de Venn, tá? Que é simplesmente eu montar um conjunto dos números. Eu tenho um conjunto dos números 0, 1, 2, 3, 4, e eu vou colocar todos eles dentro de uma bolinha. Pronto. E eu vou chamar essa bolinha de conjunto N. Então, o conjunto N, ele tem todos os números naturais. Não dá para caber todos aqui, mas, enfim, é uma abstração, né? A matemática é uma abstração, né? Então, é como se eu tivesse todos os números naturais ali. Então, esse é o meu conjunto dos números naturais. Muito bem. Vamos agora passar para um segundo conjunto. Um conjunto um pouquinho mais amplo, tá? Que é o conjunto dos números inteiros, ou inteiros relativos. O que são o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros são os conjuntos dos números inteiros que são positivos e negativos. No natural, eu só tinha os números positivos. Quando eu incluo também os números negativos, eu vou ter então o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, que eu vou representar esse conjunto pela letra Z, esse conjunto é formado por os números, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim diante. Na verdade, são infinitos números, só que eu estou incluindo os números negativos. Por que se inventou o número negativo? Que, por exemplo, se eu tenho 10 reais e deposito no banco 10 reais, e amanhã eu vou no banco e pego 10 reais, eu vou ter como saldo 0. Se eu chegar, tenho meus 10 reais, ir no banco e sacar 20, ora, eu não tenho 10, então significa que o banco vai me fazer um empréstimo do resto. Eu vou sacar os 10 e vou sacar mais 10 de empréstimo. O meu saldo vai ser menos 10, certo? Eu tomei 20, só tinha 10. Então, essa representação de número negativo está me representando, indicando que eu estou devendo 10, tá? Por isso inventaram os números negativos. Quando eu pego os números positivos e os negativos, eu tenho então o conjunto dos números inteiros, tá? Então, isso é usado, por exemplo, vamos supor que eu tenho temperaturas. Temperaturas, eu tenho uma temperatura inicial, eu estou lá num país frio,
eu estou numa temperatura de menos 10 graus Celsius, tá? E no dia seguinte, o dia esquenta, vem o sol e a temperatura passa para 25 graus Celsius. Quanto foi a temperatura de um dia para o outro? Eu saí de menos 10 e fui para 25. Bom, eu mudei de temperatura, de menos 10 até 0 foram 10 graus que subiu. De 0 até 25 foram mais 25. O total, então, seria 35. A maneira de eu calcular isso seria a temperatura final, 25, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Isso, então, vai me dar 25 menos menos 10 dá mais 10, dá 35. Então, eu tive uma elevação de temperatura de 35. Se você for acompanhar a reta numérica, tá? Se eu pegar aqui a reta numérica, eu vou estar na reta numérica, eu vou estar com o meu menos 10 por volta daqui. Aí aqui eu tenho menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim eu vou fazendo até chegar no 25. Quanto que eu andei saindo daqui até aqui? Eu andei 10 mais 25, 35, que foi a minha conta aqui. Então, veja, a representação da reta numérica, ela dá uma representação visual desses números e pode te facilitar esse entendimento, tá? Vamos fazer a representação no diagrama de Venn? Como é que seria a representação do diagrama de Venn? Eu já vi que os números naturais é essa bolinha aqui que eu vou representar dos números naturais, onde eu tenho 0, tenho 1, 2, só número positivo. Os números negativos, eles não vão poder ficar aqui dentro, vão ter que ficar do lado de fora. Então, eu posso incluí-los num outro grupo. Eita! Que é o dos números naturais, incluindo os números negativos. Então, eu tenho o menos 1 aqui, o menos 2, o menos 3. Esse grupo daqui dos números inteiros, ele vai se chamar do grupo Z. Então, o número natural está contido no grupo Z. Tá? É uma outra forma de representar. Vamos, então, passar adiante. Já vimos os números naturais, já vimos os números inteiros. Agora a gente vai ver os números racionais. Os números racionais, que é o conjunto Q. O que são os conjuntos racionais? O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que pode ser representado na forma A sobre B, de uma fração. A sobre B, onde A e B são inteiros. Então, por exemplo, 1/2. 1/2 é um número racional, porque existe aqui uma forma de razão de inteiros, onde 1/2 vai me dar 0,5. Então, 0,5 é um número racional. Se eu pego, por exemplo, 2/4, 2/4 é 1/2, é 0,5. Também é um número racional. Se eu pego 1/10, 1 sobre 10, 1 dividido por 10 dá 0,1. 0,1 é um número racional. Então, todos esses números que podem ser representados na forma de uma fração de inteiros são chamados números racionais. Note o seguinte, que esse é o motivo de grande confusão, muitas vezes. Se eu pego, por exemplo, esse número aqui, 1/3, se você fizer na sua calculadora, vai dar lá 0,3333. É o que a gente chama de dízima periódica. Nós temos aqui o 0,3333 infinitamente, isso aqui não tem fim.
Aí você diria, isso é um número racional ou não? É um número racional, porque eu posso representar na forma 1 sobre 3. Então ele é um número racional, tá? Se eu não tivesse como representar na forma A sobre B, ele já não seria um número racional. Então isso na reta numérica, né? A gente representando esses números na reta numérica, a gente pode ver que nós temos a reta numérica, né? E nós temos, então, os nossos números lá inteiros. Eu tenho aqui o 0, eu tenho aqui o 1, eu tenho aqui o 2. Se eu quisesse representar o 1 meio, o 1 meio é exatamente a metade do intervalo entre 0 e 1. Ele estaria mais ou menos aqui, 1 meio. Esse é um número racional. Ele está no intervalo entre dois números inteiros. Se eu quisesse representar o número 3 meios, bom, 3 meios, eu sei que se eu for dividir 3 por 2, vai dar 1, 1, boto vírgula aqui, 0, 5, 2 vezes 5, 10, 10, vai dar 0. Então 3 meios dá 1,5. 1,5 dá uma parte inteira, então eu vou caminhar uma parte inteira, mais o 0,5. 0,5 eu sei que fica na metade. Então aqui é o meu 3 meios. Tá? Então essa é a representação dos números racionais. E como é que fica a representação do diagrama de Venn? Bom, o diagrama de Venn nós já vimos aí o nosso primeiro grupo, que é o dos naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4. Depois nós viemos com o nosso grupo dos inteiros, onde tem o 0, 1, 2, 3, e eu tenho o menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Coloquei eles do lado de fora aqui, porque eles não são naturais, né? Mas eles, aqui é o meus naturais, aqui é o meu número inteiro, que é o z, tá? E agora o meu número real. O real é como se fosse um grupo aqui mais para fora, que ele vai incluir os naturais, vai incluir os números inteiros e vai incluir também os racionais, ou seja, que não, ó, por exemplo, 2/3 ou 1/3. São números que eu não poderia ter colocado aqui no natural, porque ele não é um número inteiro. Ele não poderia entrar aqui no número inteiro, porque ele não é inteiro, né? Não é negativo, não é inteiro. Então ele entra por aqui. Ele vai pegar, então, o grupo dos números racionais, vai incluir todo mundo. Vai incluir os naturais, vai incluir os inteiros, positivos e negativos, e vai incluir todos aqueles que podem ser representados na forma de A sobre B. Bom, agora nos números racionais, né? Então eu já falei um pouco sobre a dízima periódica. Vamos ver um pouco mais de detalhe essa questão da dízima periódica. Eu pego, por exemplo, um número que é 0,33333333. E isso infinitas vezes, tá? Eu posso representar esse número da seguinte maneira, 0,3 e eu coloco um traço aqui no período. O que está se repetindo? É o 3. Tá? Então eu repito ele, uma maneira de representar, só uma outra maneira de representar. Qual é a fração disso? Ou qual a geratriz desse número? Bom, eu sei o seguinte, eu ainda não sei qual a geratriz, então eu vou dizer que x é igual a 0,33333, etc. Infinitas vezes, né? Eu vou fazer um artifício aqui. Eu vou multiplicar esse número por 10. Então eu tenho 10x é igual a 3,33333 infinitas vezes. Repara que a parte que vem depois da vírgula aqui é igual nos dois casos. Que coisa interessante, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu pegar esse número aqui, 10x, e diminuir de x, é a mesma coisa que pegar 3,333 e diminuir de 0,333. Quanto é que é 3,333 menos 0,03333? Toda essa parte aqui do período vai embora. Eu vou ficar com 3. Isso aqui vai me dar quanto? 9x
é igual a 3. X é igual a 3 nonos. Se eu simplificar, x é igual a 1/3. Então essa é a minha geratriz. Qual é o macete para fazer? Bom, eu posso simplesmente fazer esse desenvolvimento, ou eu posso direto sair daqui e ir para cá. Como? Quem é o meu período? 3. Então eu boto aqui no numerador meu período. 3. Esse meu período tem quantos algarismos? Tem um só o 3. É um algarismo só. Então ele vai ser 3 nonos. Se o meu período tivesse 2 algarismos, por exemplo, 0,131313, seria 13 divididos por 99. Então essa é a minha maneira de calcular a geratriz. Por exemplo, vamos supor, então, que eu tivesse meu número x é igual a 0,12. Eu posso dizer, se eu for multiplicar por 100, eu vou ter 100x é igual a 12,12. Diminuindo um do outro, 100x menos x dá 99x. É igual a 12,12 menos 0,12. Toda a parte depois da vírgula vai anular. Então eu vou ficar com 12 no final. Essa diminuição vai dar 12. X vai dar então 12 sobre 99. Repara o que eu havia dito daquele algoritmo que tinha bolado. Eu sempre tenho no numerador, eu coloco o período, que no caso é 12. Olha. E no denominador, eu coloco no número de noves quantos algarismos tem o meu período. Aqui tem 2 algarismos, vai ficar 99. Então, 12 sobre 99. É só uma maneira mais rápida de calcular. Vamos supor que eu tivesse 0,312. A minha geratriz seria 312 divididos por 99999. Não, 3 noves, 999. 312 sobre 999. Agora vamos fazer uma coisa um pouco diferente aqui, tá? Vamos avançar um pouco mais. Vamos considerar o seguinte número. X é igual a 5,42, onde só o 2 repete. Tá? É 4,2,2,2,2,2,2,2,2. Bom, se eu multiplicar isso aqui, como é que eu vou... O meu objetivo é que fique tudo depois de igual a vírgula, fique igual. Para que aconteça isso, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Tá? Por 100. Por 100 eu vou ter 100x é igual a 5, 4, 2,2222. Certo? Se eu for multiplicar por 10, agora aqui já deu um problema, porque veja, aqui depois da vírgula não está igual, aqui é 4,222, aqui é 2,222. Não vai dar, quando eu for diminuir não vai dar. Vamos fazer o 10 vezes? 10 vezes dá quanto? Dá 54,22222. Agora sim. Note que depois da vírgula eu tenho o mesmo fator, 2222. Então agora se eu fizer 100x menos 10x, dá 90x. Isso aí vai dar 542,2222 menos 54,2222. Então 90x vai dar 542,2222 menos 54,2222. Quanto que isso vai dar? Vai dar 542 menos 54 .
x é igual a 542 menos 54 divididos por 90. Que isso vai me dar 488 sobre 90. Então, quem é o algoritmo agora? Agora o algoritmo é o seguinte. Eu vou pegar, toda vez que eu tiver uma dízima periódica composta, como é esse caso aqui, composta por quê? Porque eu tenho uma parte fixa aqui e uma parte que se repete. Tá? Nessas dízimas periódicas compostas, eu vou pegar o número todo que eu formo, tá? 542, eu vou pegar até a parte que se repete, ó, 542, menos a parte fixa, 54, divididos por o número 9, é o número de algarismos da parte que se repete. Aqui no caso é 2, então eu tenho um algarismo só, então vou botar 1, 9. E o 0 é o número da parte depois da vírgula que não se repete. No caso é o 4, é o 0. Então vai ficar 9, 0. Isso vai dar 542 menos 54, dividido por 90, e aí vai me dar a geratriz. Então essa é a parte que fecha a questão das dízimas periódicas, tá? Bom, então já vimos aí os números racionais, tá? Vimos aí os números racionais. Agora chegamos então no tema da aula, que são os números irracionais. O que são os números racionais? Os números irracionais são os números que não são racionais. Ou seja, eu não posso representar na forma A sobre B. Um exemplo é raiz de 2. Se você for calcular raiz de 2 na calculadora, tu vai ver que vai dar 1,414 infinitas vezes. Os números não se repetem em nenhum momento. Eles estão sempre dando um número diferente. Eu não consigo representar na forma A sobre B, sendo números inteiros. Ele é o número irracional. Outro exemplo é o número π. O número π é uma constante. Ele vale 3,14 e vai 5, e daí vai infinito. Os números não se repetem, cada um é número novo. Tem algoritmos que calculam o número π em mais de 1 milhão de casas decimais. E está sempre entrando um número novo. Não tem um padrão. Então ele é um número irracional. Ele não segue um padrão. Então, nós vamos ter esse grupo para fechar nossa aula dos números irracionais. Tá? Então você pode ver uma outra maneira de visualizar esse número aqui irracional, o raiz de 2. Ó, se eu for imaginar que existir um quadrado, tá? Imagina que eu tenho um quadrado aqui, tá? E nesse quadrado eu vou então representar aqui uma metade e outra metade, tá certo? E aqui eu vou desenhar então esses triângulos aqui, certo? E eu te digo, eu estou montando meu quadrado, né? Eu te digo que esse lado do quadrado aqui vale 1, tá? Esse lado do quadrado aqui vale 1. Esse 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 aqui vale 1. Vale 1 e vale 1. Então esse quadrado tem lado 2. Tá? Qual é a área desse quadrado? Bom, a área do quadrado é o lado 2 vezes 2, que vai dar 4. A área do quadrado é 4. Agora, vamos pensar nesse triângulo aqui. Esse triângulo dividiu esse quadradinho aqui em 2, certo? Esse triângulo aqui dividiu o quadrado em 2. Então, quanto que vale essa área aqui? Essa área daqui, ela vale a área do quadrado dividido por 2, concorda? Então, a área do quadrado vale 1 vezes 1. Esse quadrado aqui tem área 1. Os 4 quadrados têm área 4, que é o que a gente calculou. 1, 2, 3, 4. Esse triângulo aqui, ele vai ter área 1 vezes 1 dividido por 2, que vai ser
a metade da área do quadrado, 1/2. Então, a área do triângulo é igual a 1/2, certo? Como é que eu posso determinar a área desse triângulo daqui? É 1/2, certo? Então, quem vai ser a área desse triângulo aqui? Desse segundo triângulo aqui? É 1/2 também. A área desse aqui? Opa, eu não representei bem aqui. A área desse triângulo aqui é 1/2. A área desse triângulo aqui é 1/2. Tá? Vamos representar, porque tem um espaçozinho aqui que ele está abrindo aqui. Então, agora eu fechei. Agora eu fechei. Então, vamos voltar aqui. Quem é a área desse triângulo? 1/2. Quem é a área desse triângulo? 1/2. Note que aqui dentro, o que eu tenho? Eu tenho um quadrado que tem lado x, né? Esse quadrado aqui tem lado x. Esse quadrado, esse lado aqui tem lado x, esse lado aqui tem lado x e esse lado aqui tem lado x. Todos esses aqui têm o mesmo lado x, concorda? Porque são todos iguais. Então, aqui dentro eu tenho um quadrado também. Percebeu que eu tenho um quadrado que tem lados x. Quanto que vale esse quadrado? A área desse quadrado é x ao quadrado. X ao quadrado. Quanto que vale a área desse quadrado? Bom, eu tinha visto que a área desse triângulo aqui é 1/2. Desse aqui é 1/2, desse aqui é 1/2, desse aqui é 1/2. 1/2 vezes 4 dá 2. Então, a área desse quadrado rosa é 2. Qual é o valor de x? X é a raiz de 2. Então, essa é uma maneira geométrica de você entender o que é a raiz de 2. A raiz de 2 seria essa diagonal aqui, desse triângulo retângulo de lados 1. Tá? Dá para perceber que x é maior que 1. E ele é menor que 2. Ele está entre 1 e 2. Então, ele é um número irracional. Ele é um irracional porque eu sei que ele não pode ser representado como uma razão de 2 inteiros. Então, nós chegamos, então, no nosso conjunto dos números irracionais. Vamos, então, representá-los aqui. Eu tenho meu primeiro grupo, que é dos grupos dos números naturais, que tem o 0, tem o 1, tem o 2. Eu tenho meu segundo grupo, que é dos meus números inteiros. Eu tenho o 0, 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho os negativos também. Menos 1, menos 2, menos 3. Esse é o meu conjunto dos números inteiros. Depois, eu tinha o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais vai ser todo mundo que está aqui dentro, mais os que eu posso representar na forma de fração. Por exemplo, o 1/2, o 3/2, o 3/5, menos 3/5, tudo aqui em forma de fração. E, por fim, eu tenho o número dos meus números irracionais. Os meus números irracionais, eu vou representá-los aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, seria o números irracionais, por exemplo, seria o π, ou seria o raiz de 2. São vários números, eles não são naturais, eles não são inteiros e eles não são racionais. Então, eu não posso representá-los eles aqui. Eles vão estar representados num grupo à parte. E, para fechar, eu tenho também o que eu chamo de números reais. O que são os números reais? É todo mundo junto. São os racionais junto com os irracionais. Tá? Isso vai dar o conjunto dos números reais. E assim eu fecho o meu conjunto total. Muito obrigado.